Esdras 9. O pecado do casamento misto. Terminado tudo isso, os líderes vieram falar comigo. O povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos dessas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com as filhas desses povos, e com eles misturaram o povo santo. E os líderes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto. Arranquei os cabelos da cabeça da barba e me sentei atônito. Então os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos exilados, se reuniram a mim, mas eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação e com a túnica e o manto rasgados, pus-me de joelhos, estendi as mãos ao Senhor meu Deus e disse: Ó meu Deus, estou por demais confuso e envergonhado para levantar o meu rosto a ti. Meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até o céu, verdade. Muitas vezes nós ficamos confusos e envergonhados, e os nossos pecados cobrem as nossas cabeças. Agora eu vou ler de baixo. Desde os dias de nossos pais, a nossa culpa tem sido grande por causa dos nossos pecados. Nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha, como hoje se vê. Agora, porém, por pequeno momento se manifestou a graça do Senhor, nosso Deus, para nos deixar um remanescente e nos estabelecer com segurança no seu santuário. E assim o nosso Deus nos ilumina os olhos e nos concede um alívio em nossa escravidão, pois somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na nossa escravidão, mas nos concedeu a sua bondade diante dos reis da Pérsia, para nos dar vida nova, a fim de reconstruirmos o templo do nosso Deus e restaurarmos as suas ruínas. E ele nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Isso também é verdade. Agora, ó nosso Deus, o que diremos depois de tudo isso? Pois abandonamos os teus mandamentos, que nos ordenastes por meio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra que estás conquistando é impura em virtude das abominações dos seus povos, e da corrupção com que encheram de uma extremidade à outra. Por isso não deis vossas filhas em casamento aos filhos deles, e não tomeis as filhas deles como esposas para vossos filhos, nem procureis jamais o bem-estar ou a prosperidade deles. Assim serei fortes e desfrutareis os bens dessa terra, e a deixareis para os vossos filhos como herança perpétua. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim Tu, ó nosso Deus, nos tem castigado, menos do que merecemos em virtude dos nossos pecados, e ainda nos deixastes este remanescente. Como poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos e realizar casamentos com esses povos que praticam abominações? Não ficarias indignado conosco a ponto de nos destruir sem deixar remanescentes ou sobrevivente algum? Ó Senhor Deus de Israel, Tu és justo, por isso estamos sobrevivendo como um remanescente, como se vê hoje. Aqui estamos diante de Ti com nossa culpa, mesmo sabendo que por causa dela ninguém poderia subsistir na Tua presença. Então a palavra de Deus que diz nesse capítulo que o pessoal santo estavam sendo corrompidos pelo pessoal maus e tendo filhos com eles. E eles com medo, ele com medo rapou a cabeça
e rasgou sua veste, envergonhado com o que as pessoas fez, com medo com que as pessoas morressem, né? Por isso ele orou a Deus. Agora nós vamos parar e vamos para o próximo capítulo, o capítulo 10 de Esdras, para a gente entrar no próximo capítulo da Bíblia. Agora voltei aqui, pessoal. Esdras 10. As mulheres estrangeiras são mandadas embora. Aquelas mulheres que vieram para contaminar os homens santos foram embora. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante do templo de Deus, ajuntou-se a ele uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, e eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras, dizendo: Temos sido infiéis para com o nosso Deus, quando casamos com mulheres estrangeiras entre os povos da terra. Mas mesmo assim, ainda há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres e os seus filhos, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito de acordo com a lei. Levanta-te, pois a questão está em tuas mãos, e nós o apoiaremos. Tem coragem e age. Tem coragem e age, ó. Tem coragem e age. Isso aqui é importante também. Então Esdras se levantou e fez com que os sacerdotes principais, os levitas e todo o povo de Israel jurassem que fariam conforme esta palavra, e eles juraram. Em seguida, Esdras retirou-se diante do templo de Deus e entrou no quarto de Joanã, filho dele, Asibe. Enquanto esteve ali, não comeu pão nem bebeu água, porque chorava por causa da infidelidade dos exilados. E depois foi anunciado em todo o Juda e em Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém. Então eles vieram da prisão, do cativeiro, né? E os oficiais e líderes decidiram que todo aquele que dentro de 3 dias não viesse, perderia os seus bens e seria excluído da comunidade dos que voltaram do cativeiro. Então aqueles que voltaram do cativeiro, se até 3 dias não voltassem, não poderiam recuperar suas coisas. Assim, todos os homens de Judá e de Benjamim se ajuntaram em Jerusalém. Dentro de 3 dias, no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça diante do templo de Deus, tremendo por causa dessa questão e por causa das grandes chuvas. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: Tendes pecado, casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel? Agora confessai o vosso pecado ao Senhor, Deus dos vossos pais, e fazei o que agrada a ele. Separai-vos dos outros povos e das mulheres estrangeiras. E toda a comunidade respondeu em voz alta, em alta voz também, né? Vamos obedecer às tuas palavras. Mas o povo é numeroso. Estamos na época das chuvas, e não se pode ficar aqui fora. Isso não é trabalho para 1 ou 2 dias, pois somos muitos os que transgredimos nessa questão. Que os nossos líderes representem toda a comunidade, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras se apresentem em dias marcados, acompanhados dos líderes e juízes de cada cidade, até que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus em relação a esta questão. Somente Jonatas, filho de Asael, e Jazeias, filho de Tiquivã, apoiados por Messulão e o levita Sabetai, se opuseram a isso. Assim foi isso que fizeram os exilados. Esdras escolheu alguns homens, chefes de família por grupos de família, todos designados por nome, e no 1º dia do 10º mês se assentaram para tratar a questão. E no 1º dia do 1º mês acabaram de tratar todos os casos de homens que tinham casado com mulheres estrangeiras. A lista
dos que se haviam casado com estrangeiras. Entre os descendentes dos sacerdotes acharam-se estes que se haviam casado com mulheres estrangeiras. Dos descendentes de Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos Maceias, Eliezer, Jaribe e Gedalias, e deram as mãos, comprometendo-se a mandar embora suas mulheres, e cada um ofereceu um carneiro do seu rebanho pela sua culpa. Dos descendentes de Imer, Hanani e Zebadias, dos descendentes de Harim, Maceias, Elias, Semaias, Jeiel e Uzias. E dos descendentes de Passur, Elionai, Maceias, Ismael, Netanel, Josabade e Eleassá. Dos levitas, Josabade, Simei, Quelaias, também chamado Quelita, Petaias, Judá e Eliezer. Os cantores, Eliacibe, dos porteiros Salum, Telém e Uri, e dos outros israelitas, os descendentes de Parós. Desculpa, pessoal, que eu tô um pouco gripada. Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Hassabias e Benaia. Dos descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abedi, Jerimote e Elias. Dos descendentes de Zatu, Elioenai, Eliesibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos descendentes de Bebai, Jeoanã, Hananias, Zabai e Atlai. Dos descendentes de Bani, Messulão, Maluque, Adaías, Jassube, Seal e Jerimote. Dos descendentes de Pá, Temoabe, Adinã, Quelau, Benaia, Maceias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dos descendentes de Harim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaias, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos descendentes de Hassum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos descendentes de Bani, Madai, Anrão e Uel, Banai, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliacibe, Matanias, Matenai e Jaci. Dos filhos de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquina, Debai, Sassai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaias. Todos esses tinham tomado mulheres estrangeiras e alguns tinham tido filhos com essas mulheres. Eu não sei dizer, gente, se esse José é o José de Maria no Novo Testamento, mas eu creio que não seja ele. Mas é isso, gente. Lemos até Esdras 10. Depois de Esdras, nós entramos em Neemias, Esther, depois entramos em Jó. Depois em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus. Aí, quando começa em Mateus, é o Novo Testamento. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timoteu, 2 Timoteu, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, 1 Pedro, Pedro 2, 1 João, João 2, João 3, Judas e Apocalipse.
Vamos rezar agora um Pai Nosso, minha gente, que se encontra em Mateus 6, se eu não estou enganada. Aqui, ó, Jesus nos ensina a orar aqui, ó. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece o que necessitais antes de o pedirdes a eles. Então vamos rezar ao Papai do Céu. Portanto, orai deste modo ao Papai do Céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis entrar em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Terminamos esse vídeo hoje, foi muito longo, espero que tenham gostado. Vou postar no YouTube, se vocês tiverem gostado do vídeo, compartilhem e curtam. Obrigado.